e, pelo visto, muitos parlamentares estão botando a mão na consciência para tentar trazer alguma regulação também para valer nesse mundo das bets, no faroeste da jogatina, que segue aí contaminando grande parte aí muito desavisada, incauta do povo brasileiro. E isso porque a CPI das bets, meus amigos, aprovou a convocação de influenciadores e artistas que estariam atuando nessa expansão absurda do mercado de apostas no Brasil. Estamos falando de Deolane Bezerra, Wesley Safadão, Jéssica Caiane, a famosa GK, Tiro Lipa, VTube estão entre os nomes citados. Eu não sei se essa CPI vai virar a próxima edição do time da pipoca do próximo Big Brother ou se realmente vai ser uma comissão parlamentar de inquérito. Com esse elenco aí fica difícil competir o Big Brother com a TV Senado, né, o David de Tarso. Na verdade é o contrário, né? A pipoca, que é o camarote. É, isso, o camarote, confundi. O camarote. Ainda tem a Jojo Todinho também. Que... Vai ter briga, então. Que vai depor, exatamente. Bom, o Ministério Público, aliás, a CPI está agindo, né, em relação a esse caso e promete avanços. Até mesmo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o chefe da Polícia Federal também foram convidados a participar dessa CPI para contribuir com a possibilidade de lavagem de dinheiro. Ainda há pouco o Marinho comentou aqui sobre o esquema de jogo do bicho, que atualmente, né, os gestores desse jogo do bicho não ostentam tanto, mas muitos deles têm usado laranjas para implementação dessas bets e algumas delas estão regulamentadas. Isso de acordo com algumas fontes que eu tenho de pessoas que estão já sendo alvos de investigação. Então deve avançar nesse sentido. Mas a CPI quer trazer esses influenciadores porque muitas vezes eles são utilizados, colocam os rostos ali para que a população contribua com as apostas. Então realmente deve avançar nesse sentido a CPI e essas pessoas que foram chamadas, foram convocadas, aí sim vão... É isso aí. Já vamos acionando aqui a nossa Jéssica Peixoto, não sem antes recepcionar de volta toda a nossa audiência ligadaça na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, de volta com vocês, tema da vez, acredite se quiser. É a CPI das bets convocando Deolane Bezerra, Tiro Lipa, Jéssica Caiane, a própria Jojo Todinho, e não, a gente não está falando do próximo elenco da Fazenda, estamos falando do próximo elenco da CPI das bets. Jéssica Peixoto. Não, é porque alguns vão ser convocados na condição de testemunha e alguns na condição de investigados. Explica para o afegão médio o que isso significa na prática. A CPI, ela tem esse papel investigativo e aí ela faz as oitivas ali, ela aprova os requerimentos do convite e pode ser na condição de testemunha ou na condição de investigado. Pelo que eu apurei, a VTube, por exemplo, estaria na condição de testemunha e não de investigada. Então, assim, a repercussão disso num meio que depende muito dos influenciadores, que estava tendo contratações muito altas, com certeza agora causa uma ressalva que você vai ver pouca, no comparativo de antes, né? Pouco influenciador fazendo lá o jogo do tigrinho na geladeira. Porque agora eles estão, de fato, com medo. E essa CPI, a relatora é a senadora Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul, do Podemos, que tá bem... E a onça tá bem, assim, ela tá apostando muito nisso, tá apostando muito nessa CPI, tá dando muita repercussão e atenção nessa CPI, porque a comoção popular, o nível do quanto as pessoas estão interessadas nesse tema, e claro, os nomes desse, né, são nomes muito importantes, assim, nas redes sociais, atrai bastante atenção dentro do Congresso. Mas eu aposto, quando você quiser, que vai ter senador pedindo fotinho com a Jojo Todinho. Isso, eu não tenho dúvida. Mano Ferreira, é mais uma CPI circense, como é que você está vendo? Inclusive, eu fico pensando aqui que deve ser complicado para uma pessoa ali realmente comprovar que é uma pessoa idônea, tendo como nome artístico Safadão. Qual é a sua expectativa? O Safadão é um ícone da música nordestina. Não, mas é um circo, né? Porque, assim, o que é que eles vão, de fato, contribuir com a investigação? É muito provável que a maioria deles vai simplesmente dizer que, olha, eu fui contatado para fazer publicidade, como faço de várias outras marcas. Então, eu acho que vai ter pouca contribuição efetiva para além da atenção midiática que essas figuras que são extremamente populares naturalmente causam. Não, até uma coisa, muitas vezes, quando o Bruxo foi convocado, eu estava lá naquele dia. Bruxo R10. Ali o... Não tenho nada a... Como é que ele falou? É clássico, meme clássico dele. Não, e aqui, um detalhe, ele foi convocado, né? E você via muita gente, tava difícil entrar, tinha uma fila, tava quase assim, foi uma comissão difícil de entrar. E você via que tinha, eu acredito,
que existem parlamentares que assinam esses requerimentos porque queriam uma foto com o Ronaldinho. Então, assim, tem coisa que é mais pro público, pra jogar pra torcida, que não é de fato. O bruxo é o Ronaldinho Gaúcho, né? O bruxo é o Ronaldinho Gaúcho, nosso R10, nosso eterno R10 e... O rei dos rolês aleatórios. Até na CPI. Mas é isso. Assina embaixo com o Mano, parece ser um circo desde a sua origem, um festival ali para caçar cliques e manchetes. Mas claro que o objetivo nenhuma informação esse, relevante, nenhuma decisão ali consequente é tomada. Vamos ser sinceros. Lembra sempre aquele caso do Ronaldo Fenômeno batendo numa CPI depois do Brasil ter perdido a Copa de 98 para a França. Sendo perguntado pelo Eduardo Campos, ex-governador. CPI tem poder de polícia, né? Se a pessoa intimada não comparecer, cabe até uma condução coercitiva. Então, geralmente, eles acabam indo lá, pode não falar nada, não é obrigado a responder, pode permanecer silente, é um direito constitucional isso. Agora, eu fico me perguntando aqui, né? Você é um artista famoso, você é contratado por uma empresa para fazer uma propaganda, você tem um contrato. Qual crime você cometeu? Nenhum. Mas eles querem saber, assim, de como são celebrados esses contratos, até a investigação do... Só pedir os contratos. Precisa ir até lá, né? Exato. Quer saber justamente como que é a celebração, porque muitos deles até mesmo garantem uma porcentagem das apostas. Então, é isso que eles querem saber. Mas claro que o objetivo de convocar todos esses artistas é chamar a atenção da mídia. Agora, falando... Claro que, nesse caso, realmente é aproveitar uma situação que requer toda a seriedade para gerar manchetes, trazer a atenção para si, mas na prática ter muita pouca efetividade, isso no âmbito político, mas também no âmbito jurídico isso aconteceu e de uma forma assim que mais uma vez a gente fica se perguntando para que perder tanto tempo, até porque o Ministério Público de Pernambuco, meus amigos, a gente trouxe no detalhe esse caso na medida que foi se apresentando, pediu o arquivamento daquela denúncia sobre a venda e devolução do jatinho de Gustavo Lima para o empresário Darwin Henrique da Silva, da famosa Esportes da Sorte, que tinha virado até o nome deles só Esportes, depois de tudo que aconteceu. Mas olha só, por não existirem provas que justifiquem o indiciamento do cantor, o que me faz levar àquela conclusão de sempre, meu caro Palumbo, como diz o velho ditado, a montanha pariu um rato. Marinho, quando o Ministério Público foi contra a prisão, obviamente que ele não ia denunciar o Gustavo Lima. Mas não foi, só para ter clareza aqui, foi o próprio, esse mesmo Ministério Público pernambucano que propôs a ação, acelera na linha do tempo, pede o arquivamento, tá certo? Foi a polícia que pediu a prisão. A Polícia Civil investigou, trouxe elementos sobre lavagem de dinheiro. Aí o Ministério Público falou, não tem elementos suficientes para a gente continuar com a condenação. Então foi isso. Inclusive a aeronave do Gustavo Lima, que teria vendido de forma fraudulenta num esquema de lavagem de dinheiro para o Darwin, dono da Esportes da Sorte, vai ser devolvida. Então serviu apenas para gerar manchetes e ocupar o judiciário com algo inexistente. Estou certo em dizer isso? Sempre importante lembrar que a juíza chegou a decretar a prisão do Gustavo Lima. Entrou para a lista do Interpol. A decisão até da corte revisora ali foi que eram ilações impróprias e que não havia ali, então, provas para isso. Então, aqui a gente vê também o baque da imagem, né? Porque é uma pessoa respeitadíssima no Brasil, é um cantor de sucesso, é uma pessoa que orgulha o brasileiro. E aí, quando você pega isso e, do nada, o nome dele tá na lista da Interpol, como se ele fosse um criminoso, por conta do que o arquivamento do Ministério Público também mostra, que não era um caso, assim, que tinha essa materialidade, reputação está em risco e existe um dano. Assim, o Estado não pode ser leviano nesse tipo de situação. Gravíssimo esse caso. Inclusive o próprio Gustavo Lima... da juíza, né? Dizendo que quem é rico não está acima da lei. O que tem a ver isso? A justiça tem que ser cega, não tem que ver se é branco, se é preto, se é rico, não sabia se era uma pobre. sentença ou uma entrevista. Exatamente. Ela já estava esperando aquilo lá ir pro jornal para aparecer o nome dela. A impressão que dá é essa. Inclusive, mano, o próprio Gustavo Lima já estava esperando pelo pior. Ele foi visto aí tirando a barba dele para não ser reconhecido pela polícia. E ainda assim deu no que deu. Mano. A juíza desse caso, Andréa Calado, já esteve envolvida em outras situações polêmicas, né? Relembrando, teve inclusive um caso onde ela decretou a condenação de um conhecido jornalista pernambucano que havia denunciado um esquema de corrupção que a denúncia procedia, inclusive houve um manifesto de repúdio à postura da juíza configurada como assédio judicial
contra o jornalista pela ABRAJ, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Ô, Palombo, uma coisa é certa aí, no tocante a essa situação. Com esse arquivamento aí, o embaixador do nosso sertanejo não vai precisar se esconder em embaixada, ok? Tá, barra dele tá limpa no tocante isso daí. E agora ele vai poder rodar com a nova aquisição. Ele tá mais simples ultimamente. O último carro adquirido por ele foi um Fusca chumbo. Olha aí. Fusqueiro. Que beleza. Agora ele vai poder andar de mais boa. Mais um motivo pra gostar dele, então. E tem uma coisa, tem partidos procurando o Gustavo Lima agora, motivando ele a ser candidato ao Senado chapa do Caiado? Pelo estado de Goiás. Imagina Goiás ter Gustavo Lima de senador. No estado de Goiás. No estado de Goiás. Meu estado. Meu Deus, de Goiás. Não faça isso com a sua carreira. Será que ele encara? Eu não faria. Se ele subir no púlpito do Senado para cantar, talvez até tem discursos de alguns grupos lá que eu até preferia. Exatamente. Ele é um excelente cantor, né? Um artista renomado. Pra que vai fazer isso aí? Pra cantar. Pode até fazer quando tiver mais velhinho. Tá novo ainda, jovem, né? Não o tem... estilo de vida que o Gustavo Lima leva hoje, imagina trocar isso por estar naquelas reuniões, com todo respeito. Sim, você tem razão, mano. É isso que eu pensei. Chatíssimas. Ó, fala aí, Peixe. Ô, Gustavo Lima, eu não recomendo isso aí, não. Não recomendo isso aí, não. Valeu? Perder meu futebol. Mas o Romário já estava aposentado, né? Aí é diferente. Agora ele tá no auge da carreira, no auge. Não faz sentido nenhum isso. Mas agora, ia ter voto. Não, ele ia ser o mais votado. Ia ser um estrago. Eu não tenho dúvida disso aí, estourar de voto. Ia ter mais voto que o Caiado se fosse da mesma chapa. É capaz? Com certeza. Agora eu quero ouvir o seguinte, porque esse assunto do Mano é um dos grandes temas aí do debate público moderno, né? Dessa loucura contemporânea do Brasil e do mundo. Que é claro que no país do direito freestyle, como a gente sempre coloca que é o Brasil, é natural que esses juízes de primeira instância, principalmente, queiram ali fazer as suas manobras radicais jurídicas para poder aparecer bem na foto e se tornar popstar, aí sendo vangloriado como através desse tipo de justiçamento. Eu naturalmente vejo isso com muita preocupação, acho que todo mundo também, e aquela sensação de impotência que eu trouxe no início, né? Que vamos fazer o que sobre isso? Como é que faz para mudar essa história? Quem é que vai ter ânimo, disposição política de tentar fazer diferente? O exemplo vem de cima, né? Eu acho que nesses casos dos juízes existe uma questão que é a importância de manter sempre ali sua visão, sua opinião nos autos. E quando busca-se ali essa situação de mídia, de exposição, de entrevista, tudo isso contribui muitas vezes para juízes que seriam intitulados superestrelas, né? Eles têm esse desejo de estar na manchete. Então, quando você olha a petição, quando você olha a decisão dessa juíza em questão, você vê que ela está, de fato, fazendo falas de efeito. Ela não está apresentando um devido embasamento, ela está apresentando frases marcantes. E isso é um desejo de aparecer como um bastião do que, no caso desse caso específico, que ela acreditava que ela estava ali punindo Gustavo Lima e que ele não estaria acima da lei, do dinheiro. Então, assim, é quase uma militância na forma de uma sentença. Mas tem duas coisas que a gente deve observar. Uma, que o Gustavo Lima fez uma live esclarecendo ponto a ponto sobre a investigação junto com o advogado dele. A gente já trouxe essa informação aqui no Morning. Mas a gente não pode descredibilizar a operação da Polícia Civil do Estado do Pernambuco que trata sobre esse tema, porque também Solange Bezerra, né, mãe da Deolane, não explicou diferentes questões e as investigações devem avançar nesse sentido. Então, todo o contexto não pode ser descredibilizado por conta da situação envolvendo Gustavo Lima. Eu acho que isso reforça como é perigoso esse tipo de juiz. Por quê? Porque no final das contas, isso descredibiliza sim a operação. Esse é o efeito real disso. Mas é isso que eu estou dizendo, a gente não pode descredibilizar. Sim, mas o efeito real nas pessoas que estão acompanhando... Então, assim, os culpados também vão utilizar do erro cometido com o Gustavo Lima para tentar... Isso já foi fruto em vários outros processos, para tentar inviabilizar, para tentar invalidar, para mostrar que existe algum vício a partir do processo dele. E até na própria opinião pública. Então, assim, devemos ter muito cuidado. A justiça, ela precisa ser, sim, cega. E, muitas vezes, ela precisa dar esse passinho para trás, que é lembrar que não está no papel do juiz dar uma manifestação, às vezes, quase como se fosse uma entrevista, falando antes, na entrevista, coisas que deveriam estar nos autos. E, nesse caso da Andréia, a gente viu até o caso da censura, né? Então, é complicado. Como diria nosso querido Ciro Gomes, né? Tem que voltar para a própria caixinha, para o próprio quadradinho, não é isso? Talvez fazer o exame de botar a mão na cabeça, né? Voltar para a base, como diria Mano Brown, talvez.